chamar de WT, uma excelente tarde com muita saúde, muita paz. A gente está começando com os principais destaques do dia de hoje, dessa quinta-feira. Um dia esquentou bastante, dia bonito aqui em Belo Horizonte. E eu vou apresentar para vocês uma mulher de 24 anos, a Lauriza Pereira de Brito. Mãe de 3 filhos. Essa senhora, mas ela está presa, William? Deixa eu te contar. Ela era mãe de 3 filhos, um de 6, o mais novo, um bebê de 6 meses, né, o mais novinho, e ela tinha o mais velho, 9 anos. Tinha, sim. Porque, segundo a Polícia Civil, essa senhora matou a criança. A família morava no bairro Flávio Marques, Lisboa. Os vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro durante a noite. Sim, o menino pedindo socorro. Isso na noite anterior à morte. E disseram que esse menino era frequentemente agredido. No dia 23 de agosto desse ano, Arthur Pereira Alves deu entrada no hospital Júlia Kubitschek, bairro Milionários, aqui na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os médicos desconfiaram de Lauriza e do companheiro, que chegaram à unidade com o garoto dizendo que ele havia caído na escola e tinha machucado a perna. Mas o Arthur tinha outras lesões no abdômen, nariz e ferimentos internos. A criança não resistiu e horas depois veio a óbito. Ainda segundo as investigações, familiares contaram que Lauriza apresentou comportamento anormal durante o velório. Eles falaram, ela estava bastante sorridente durante a despedida. O padrasto, Davidson Moreira, de 38 anos, também está preso. Ele não foi à cerimônia de despedida. Ontem, em depoimento à polícia, a mãe da criança confessa ter agredido o filho com chineladas e tapas no abdômen e nas costas, dizendo que, abre aspas, passou do ponto, fecha aspas, e que estava sob efeito de cocaína durante o ocorrido. Já o padrasto nega ter presenciado as agressões, mas a mãe afirma o contrário. Diz que ele estava em casa quando tudo aconteceu. Diante de tudo isso, os dois estão presos. E a justiça determina a prisão temporária do casal, que já está no sistema penitenciário. Há pouco, a Polícia Civil chamou a imprensa para dar detalhes de tudo que aconteceu. E nesse exato momento, os senhores vão acompanhar em primeira mão uma entrevista exclusiva com o delegado do caso. Wagner de Oliveira está ao vivo com ele. Wagner, boa tarde. Boa tarde, WT. Boa tarde para quem está com a gente aqui no Brasil, Gente Minas. O doutor Evandro Randaelli deu uma entrevista coletiva durante a tarde de hoje. Estava saindo aqui para uma diligência e eu fiz questão que ele entrasse ao vivo. A gente ia mandar o gravado, mas vai ser ao vivo, delegado. Desse caso tão importante esclarecido pelos senhores nessas últimas horas. Infelizmente, esse garotinho de apenas 9 anos de idade, que já carregava nas costas uma tamanha responsabilidade de cuidar do irmão de 6 anos e de uma outro bebê de 6 meses, enquanto a mãe, que é usuária de drogas, e o padrasto, que também usava drogas, iam para outros lugares que a gente não pode denominar aqui. Infelizmente, esse garotinho de apenas 9 anos morreu e o delegado já conseguiu prender, está aguardando o laudo do Instituto Médico Legal para concluir o inquérito. Não é isso, delegado? Boa tarde, mais uma vez. Obrigado por estar com a gente, doutor. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, WT. Boa tarde a quem está nos assistindo. Ontem conseguimos efetivar a prisão desse casal após concluirmos uma fase das investigações, onde obtivemos inclusive a confissão dessa genitora acerca das agressões que ela havia praticado contra essa criança, e momento em que ela chegou a usar o termo que passou do ponto. Ela agrediu a criança por alguma razão ali, algum comportamento normal de uma criança de 9 anos, e ela disse que deu chineladas e tapas nessa criança. Em determinado momento ela disse, eu reconheço que passei do ponto. Ela também relatou que usou cocaína durante o dia,
assim como o padrasto, que também estava em casa e não impediu aquelas agressões praticadas por ela. E ontem, então, conseguimos concluir que eles praticaram as agressões. Nós estamos aguardando aí o laudo de necrópsia para a gente confirmar que as agressões causaram aí a morte dessa criança de 9 anos. Esse caso aconteceu no dia 21 de agosto. Essa mãe só levou, WT, essa criança para o hospital 2 dias depois, para o hospital Júlia Kubitschek. Não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Em momento algum, ao longo das investigações, ela chorou. Aliás, ela chorou sim ontem, quando o delegado deu voz de prisão para ela e também para o companheiro dela. Não é isso, delegado? Nenhum tipo de arrependimento. Todas as pessoas que tiveram contato com esses autores relataram que eles não tiveram nenhum arrependimento, inclusive citaram principalmente a genitora, que ela não demonstrava arrependimento. Em determinado momento chegaram a vê-la sorridente, e isso foi um motivo de choque para essas pessoas que eram do relacionamento deles, e até mesmo aquelas pessoas, as médicas, diretoras de escola que os atenderam, disseram que ela não mostrou arrependimento, e nós pudemos ver isso aqui ontem, que ela realmente não demonstrava um comportamento de tristeza por ter perdido um filho. Pois é, são várias perguntas que o delegado vai responder aqui, WT, mas se você quiser também conversar com o doutor Evandro Randaelli, ele está na sua escuta. Bom, doutor, primeiro eu queria tirar uma dúvida sobre esse lugar que eles frequentavam, que a gente não pode falar, Wagner. O Wagner falou sobre isso. Tem algum lugar que eles frequentavam que a gente não pode falar? Que lugar é esse? WT, infelizmente a gente não tem essa informação clara sobre que lugares são esses, mas certamente são pontos de usuário de drogas. Essa mulher, ela inclusive já foi presa por tráfico de drogas por 3 oportunidades em flagrante. Perfeito. Nas 3 vezes em Betim. E nós temos essas informações oficialmente de que eles se ausentavam da casa e ela deixava essas crianças sob responsabilidade do filho mais velho. O que caracteriza inclusive o abandono de incapaz, né? Ela deixava uma criança de 9 anos cuidando de uma criança de 6 e uma criança recém-nascida de 6 meses. Assim, se a gente parar para pensar, é uma loucura, é uma irresponsabilidade, enfim, eu não sei denominar isso. Sim, e aí, doutor, a gente, né, durante as imagens, a equipe está chamando a atenção que ela tem o nome do filho tatuado no braço, mas ouvindo o senhor, né, e aí pelo que eu entendi, ainda tem um trabalho de levantamento sobre, né, o comportamento dessa senhora. A gente está falando de uma dependente em entorpecente, mas com a possibilidade de ter um envolvimento na venda do entorpecente. É isso? Isso, exatamente. Ela foi presa em flagrante, né, em 2022 e 2023. Em 2022, se não me engano, por 2 vezes. Em 2023, também uma vez. Ela tem um ex-marido que é pai dessa vítima, né, pai da criança que faleceu, a criança de 9 anos, que está preso por tráfico de drogas. Então, certamente, ela, além de usuária, ela pode ter algum envolvimento aí com o tráfico de drogas, mas não fez parte das nossas investigações até então. Mas são informações que ainda podem chegar e que a gente pode trabalhar também nesse inquérito. É importante a gente ressaltar, WT, que... E deixa eu só tirar uma dúvida, Wagner, me perdoe. Doutor, o senhor esteve no local onde essa família morava? Porque, assim, esse cenário que o senhor está trazendo é um cenário, por exemplo, do maior que vai cuidar do menorzinho. Isso é muito comum, né, na periferia. O senhor pode descrever para a gente o ambiente familiar, o que os senhores encontraram nessa residência, como era essa residência, em que condições estavam essas crianças? Eu não estive pessoalmente no local, mas eu tive informações sobre o local. Era um casebre em que moravam o padrasto, a genitora, as 3 crianças, e eles dormiam todos em um mesmo quarto, segundo o que nos foi relatado. Além disso, pessoas ali da vizinhança e alguns familiares nos relataram também que ela constantemente pedia ajuda financeira ou mesmo alimentos, para pôr alimento em casa, porque ela sequer tinha dinheiro para comprar alimento. Mas o que nos espanta e causa essa revolta é que ela usa cocaína,
assim como o marido usa cocaína, ou seja, eles têm dinheiro para adquirir drogas, manter o vício e, inclusive, ter feito praticado essa agressão horrorosa contra o próprio filho, mas não tinha dinheiro para priorizar a alimentação dessas crianças. Lamentável tudo isso, WT. Agora, delegado, no dia que vocês começaram a interrogar essas investigações, ela mentiu, disse que a criança havia caído de uma escada na escola, inclusive quando ela levou 2 dias depois dessas agressões para o hospital Júlia Kubitschek, ela disse aos médicos que essa criança havia caído e estava com hematomas e alergia. Como é que foi o momento da confissão que vocês falaram, não, esse é o ponto-chave que ela disse para você, delegado? Bom, na verdade, Wagner, ela relatou para a Polícia Militar. Ela foi a solicitante quando a criança morreu. Ela solicitou a Polícia Militar e ela relatou para a Polícia Militar que havia ocorrido um acidente na escola, que a criança machucou o joelho e que ela deu um medicamento que causou alergia e isso trouxe problemas de saúde para a criança e causou essa morte. Então, para nós, durante a oitiva, nós fizemos perguntas pontuais e fizemos o contraponto. Falamos, olha, os médicos que atenderam acharam estranho porque a criança estava muito lesionada. Nós recebemos informações de outros profissionais, como enfermeiros que atenderam essa criança, que disseram que ela estava severamente lesionada. Então, assim, não era as lesões não eram condizentes com uma queda de uma escada e, junto à escola, nós conseguimos a informação de que essa criança não teve nenhum incidente naquela escola. Ninguém relatou isso. Conseguimos também relatos da escola, que os coleguinhas, as outras crianças, disseram ali na escola que o Arthur, né, que é a vítima, ele reclamava muito de dores, ele faltava muito à escola e ele usou inclusive o termo cocões, que o padrasto dava cocões nele e no irmão, de 6 anos. Fria, calculista, mentirosa Wagner. Pois não, William? Eu acho que sem fazer nenhum tipo de juízo de valores, porque não é a nossa função. E olhando para o caso, doutor, que o que me chama... Opinião, WT. Não, a sua opinião, sim, Wagner. Eu estou falando a minha opinião e eu acho que a gente não tem que emitir juízo de valores. Vamos na parte técnica. Eu também posso dar a minha. Pode concluir, Wagner. Bom, nosso trabalho, WT, foi esse. Nós conseguimos aí essas informações e conseguimos fechar aí não as investigações, mas pelo menos a indicação de autoria para esse casal. Eles serão responsabilizados na medida das suas ações. Nós estamos aguardando agora as últimas diligências e o laudo pericial, o laudo de necrópsia, para a gente concluir esse inquérito e enviar para a Justiça para que a sociedade tenha uma resposta aí referente a esse crime bárbaro que chocou toda a sociedade e chocou também, inclusive, nós policiais. E as 3 crianças, graças ao trabalho da polícia, foram levadas para o Conselho Tutelar. As 2 crianças, infelizmente, o Arthur, de 9 anos, morreu, foram levadas para o Conselho Tutelar. Muitas pessoas em casa estão perguntando, né, delegado? Onde está o pai dessas 2 crianças, de 6 anos e 9 anos, do Arthur? A criança de 6 meses é filha do homem que está preso. O pai está preso por tráfico de drogas e, lamentavelmente, essas crianças agora vão ficar sem pai, sem mãe no Conselho Tutelar. Exatamente. Elas estão atualmente abrigadas pelo Conselho Tutelar, até segunda ordem. Elas chegaram, inclusive, durante um ano, a gente tem um relato da tia-avó, que é parente do pai. Ela chegou a abrigar essas crianças durante um ano, enquanto a mãe estava presa e não existia esse padrasto na história. Então, o pai e a mãe estavam presos, elas chegaram a ficar abrigadas com autorização por um ano com essa tia-avó. Então, agora, elas não têm familiares à disposição, por enquanto, né, pelo que nós, policiais, temos notícia, e até então elas vão ficar abrigadas ali no Conselho Tutelar. O WT, se quiser alguma pergunta, o delegado está na sua escuta. Doutor, vamos à parte que eu acho que chama muito a minha atenção. Nós, no início, estávamos falando, e essa informação chegou para a Band, que essa criança teria pedido socorro, né? E já tinha essa informação que chegou para a escola, que os amiguinhos falavam das agressões que essa criança vinha sofrendo. O senhor... nesse levantamento, e eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade, porque o principal é evitar que casos como esse voltem a acontecer.
né? E essa história que a gente fala em relação à violência contra a mulher é a mesma coisa, né? Violência contra a criança, violência contra a mulher, a gente precisa se meter sim. E se a gente está vendo algum tipo de agressão, né, um pai que está batendo no filho, está xingando no filho, a criança está sendo maltratada, uma mulher que está numa situação dessa, a gente tem a ferramenta do 181. E com a experiência que o senhor tem, provavelmente o senhor vai me dizer o seguinte, William, as pessoas ouvem, as pessoas enxergam essa violência, mas não denunciam. Isso é uma realidade? WT, eu não posso dizer que há uma omissão generalizada. Eu trabalhei, inclusive, durante um ano na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Os nossos conselhos tutelares são muito competentes, fazem muitas denúncias, só que a gente, infelizmente, não tem isso de todos os locais. A gente precisa realmente incentivar as pessoas. Nós policiais, a gente precisa do apoio da sociedade, a gente recebe muitas denúncias anônimas de fatos criminosos, e esses fatos, você está certíssimo quando disse, nós temos sim que nos meter na violência doméstica, porque hoje fui perguntado sobre talvez uma possível demora no pedido de prisão desse casal, mas infelizmente esses crimes que acontecem em âmbito privado, a gente precisa de informações de vizinhos, informações de escola, informação da igreja, informação de hospitais, são informações essenciais para que a nossa atuação inicie e a gente consiga pedir e consiga responsabilizar essas pessoas. É essencial. Esse caso dessa escola, eu não posso dizer que houve uma omissão. Não sei dizer se houve uma omissão. Pode ser que tenha havido, mas eu não posso dizer porque esse fato dos maus tratos, inclusive contra o outro filho, só veio à tona quando o Arthur morreu. Então, havendo a morte do Arthur, a escola passou a prestar essas informações, passou a ser mais atuante. Mas a gente não pode dizer se eles tinham alguma informação que essa criança chegava lá machucada. Eles têm informações e passaram para nós sobre o comportamento dessa criança na escola. Disse que era uma criança que brincava com as outras, que era uma criança amorosa e etc. Mas, realmente, sua observação é muito importante. A gente precisa muito desse apoio da sociedade principalmente sobre essas informações de práticas criminosas. Vai ser necessário fazer a exumação do corpo, delegado, ou o laudo que será emitido pelo Instituto Médico Legal será suficiente para fazer a conclusão desse inquérito? E há informações extraoficiais, o senhor vai me confirmar ou não, de que ela teria, inclusive, não demonstrado tanto arrependimento no velório dessa criança? A informação que eu tenho é o seguinte, ela compareceu ao cartório, onde estava acontecendo a entrega de documentação para a retirada da certidão de óbito. Nesse evento estavam alguns familiares e eles relataram para a nossa equipe de policiais que ela não demonstrou arrependimento, inclusive era um momento em que ela estava sorridente. Sobre a exumação. A exumação, isso. Não, na verdade, Wagner, até então a gente não precisa de exumação. A gente está esperando, o corpo foi examinado pelo Instituto Médico Legal e a gente está esperando somente a emissão do laudo, porque realmente é um caso um pouco complexo, pode existir concausas ali da morte dessa criança, então o Instituto Médico Legal está trabalhando nisso aí, vai emitir o laudo, mas é a última diligência, a gente ainda não... É uma das últimas diligências, mas até então a gente não precisa da exumação. Doutor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, porque a mãe, ela fala que agrediu a criança, passou do ponto com chineladas, né? O padrasto fala, olha, eu não estava em casa, eles caem em contradição, a polícia entende que os dois estão ali, né, com diferenças e que estavam na cena do crime. Eu pergunto ao senhor, em algum momento ela fala o que motivou essa chinelada? O que momento é esse e o que é a criança passar do ponto na visão dela? O senhor, na investigação e conversando com ele, o senhor percebe que ele também está envolvido nessas agressões ou não? Bom, primeiramente, WT, ele está envolvido nas agressões. A informação é que ele não praticou agressões ativas no dia, nas agressões capitais, no dia que a criança veio a dia 21 de agosto.
que causou a morte dela. Agora, qual foi a outra pergunta? Então, Perdão. Doutor, com relação o que a tirou... se ele participou da agressão do dia. Não, no dia Não. ele não participou. Sim. A pergunta... No dia ele não participou dessas agressões, mas ele estava presente, segundo a informação da genitora, da autora, ele estava presente. Mas ele não evitou as agressões. Inclusive, nós temos informações da escola que as crianças levaram a diretora da escola, que o filho mais novo, de 6 anos, relatou que esse padrasto ele usou o termo, eu já disse aqui, cocões. Ele agredia constantemente. Sobre motivação da agressão, o WT, ela relata que a criança estava desobediente, mas nós sabemos que nada justifica uma agressão a uma criança de 9 anos e muito menos agressões que passam do ponto, digamos, né, que passam do ponto, que causou, infelizmente, a morte dessa criança. Ela fala que tipo de desobediência foi essa? Sei lá, ele queria sair, ou ele não queria tomar banho, não queria comer. Ela chega a falar sobre isso com o senhor, não? O WT, ela não detalhou isso. Não detalhou, mas a gente imagina que é um comportamento comum de uma criança de 9 anos, né? Ainda mais uma criança que é constantemente agredida. É uma criança que vai ser arredia, uma criança que, infelizmente, não tem a devida educação em casa, que é a educação da conversa, da orientação. É uma criança que era constantemente, regularmente, sofria violência física, e isso certamente se acumulou com o tempo e ela se tornou uma criança arredia com a mãe e com o padrasto. E nada justifica tamanha agressão e tamanho crime. Nada justifica, é abjeto, é revoltante, e nós estamos trabalhando aí para dar essa resposta à sociedade. Ok, eu agradeço a sua participação, doutor. Parabéns pelo trabalho, né? E reforço aqui 181 Disque Denúncia, né, que é importante no caso de violência doméstica, que a sociedade como um todo se mobilize para que a gente dê uma resposta e evite casos como esse que a gente está vendo. Agora, por todo o relato que o senhor me falou, em função do local que esta família morava, a gente percebe que essa desigualdade social, né, que essa falta de estrutura acaba dificultando cada vez mais a participação da sociedade, né? São pessoas, às vezes, que estão excluídas e são silenciadas e as coisas acontecem e a gente não consegue enxergar e só vai enxergar isso depois que a tragédia bate à nossa porta. Então, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, APT, pelo espaço e parabéns pela reportagem. Okay, obrigado, doutor. Obrigado, Wagner. Olha aqui, ó. São 5 horas e 52 minutos. Eu vou mostrar para vocês o material exclusivo. Uma mulher de Belo Horizonte está internada em estado grave após fazer uma lipoaspiração em uma clínica particular. A família alega que a paciente não recebeu o atendimento médico adequado após o procedimento. Acompanha comigo. Eu entendi, Ulisses. Me perdoe. A gente ainda está na escalada apresentando os casos. É verdade, é porque a gente entrou com a entrevista porque o delegado precisava entrar. Entendi, me perdoe. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer esse caso.